Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal de Indiano Professor John. Trying to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the line. Então, galera, mais uma vez um novo vídeo muito mais importante, chegou com muito mais informação que quando você vai olhar, quando você vai ver, sempre vai ajudar você a aprender uma nossa cultura maravilhosa, tá bom? Então, você gosta do vídeo, deixa like, compartilha, comentário a sua opinião, nada demais, tá bom, galera? Então, hoje eu vou explicar sobre uma cultura única na Índia, muito mais diferente. Você vai só que eu conheço também. Quando você vai viajar aqui, você vai ver que indianos, como que eles comendo, né, comida, vários tipos de comida aqui, ou como que família comendo em casa, porque aqui mais pessoas, dependendo ou família mais pobre ou mais rico, de outra coisa como que eles moram no vila ou moram na cidade, tá bom? Então assim também funciona, que ele vai comer no chão ou vai comer no outras formas que a pessoa come. Outra coisa como que mais pessoa gosta de comer no chão, tá bom? Mais pessoas gostam de comer no chão. De outra forma como que chama mesa de jantar, que todo mundo comendo mesa de jantar. Eu nunca vi que os meus amigos, brasileiras amigas, que ela come no chão. Muito pouco pessoas que mais pobres, que algum gosta também assim, não tem problema, mas aqui mais pessoas gosta de comer no chão, tá bom? Muito rico também, alguma pessoa, porque essa cultura é muito anos, cultura mais velha na Índia, tá bom? Agora não funciona muito tempo no Ayurveda. O que falou? Ayurveda falou que você tem que comer no chão, tá melhor, come com seu mão, também melhor para a saúde, porque no mão. Mas outra coisa como que pessoa quando no banheiro também limpa com mão também, depois come com mão também. Isso coisa você vai achar muito feio, mas feio não, tá tudo bem como que antes de jantar a pessoa limpa a mão com sabonete, tá bom? Isso não que só a pessoa comendo, as pessoas usam sabonete para limpar a mão, limpa primeiro, depois vai senta para comer. Isso não que você está no banheiro ou você sair, você não limpa a mão ou vai comer. Não, essas coisas não, isso é coisa errada. Ninguém faz assim não. Isso é coisa muito ruim. Limpa a mão antes de comer, de manhã, tarde ou noite, qualquer tempo que você tem. Você vai limpar a mão, você vai sentar no mesa de jantar que você quer, ou você quer comer no chão, qualquer lugar. Isso não que sua mãe vai falar. Não, filho, tem que comer no mesa de jantar. Não, tem que comer com colher, tem que comer com, como que chama, faca, né? Isso tudo não. Como que você quer, como que você gosta, como que sua família, sua escola você ensina, você vai comer. Mesmo que governo, de escola de governos, né, tá um pouco funciona diferente aqui. No, você vai estudar no sem governo, escola, né? Então vai aprender coisas bonitas, mesmo como que tem que comer no mesa de jantar, tem que comer com mão, não, tem que usar o colher, tem que usar como que chama, faca, isso tudo ensinando. Mas mais pessoas gostam de comer com mão. Primeira coisa, por que mais gosta, né? Tem que saber disso, né? Primeira coisa, aqui é comida mais diferente, por causa disso, muito mais importante. Comida é mais diferente, porque aqui chama pão, né? Você tem pão diferente, você come com seu mão também, com café de manhã, isso tudo. Então, aqui mais coisa como que, mesmo que batata. Então, você aqui vai fazer batata, tá certo? Então, batata, outra coisa que sopa que aqui comer. Então, tem que pão, tem que deixar pão, comer assim mesmo. Vai fácil para comer também. Não, depois você vai usar faca, né? Então vai muito mais difícil para comer essa comida indiana. Por causa disso, mais aqui pessoal come. No seu país, no Brasil, como que é? Você come mais
ovo, frango, peixe, tu tem que colocar aqui, tem que comer assim, vai muito mais certo, muito mais fácil. Mas aqui é comida, vários tipos diferentes que pessoa, mesmo que você come bolo também, então bolo também pessoa colocou na mão. Tem que usar colher para comer bolo também, eu já mostrei como que come. Então assim mesmo, depende da pessoa, como que a mente dele, como que ele estuda, como que ele família funciona, né? Então assim vai a pessoa comer. Você vai ficar do seu amigo, casa do seu amigo, então você vai ver como que ele trata você, como que ele comendo no chão, ou comendo na mesa de jantar, qualquer coisa. Então depende da família, isso não que todo mundo assim não. Mas no vila, mais pessoas gostam de primeira coisa, eles não têm o chão. Mesmo que eles não têm a mesa de jantar, então eles sempre vão comer no chão. Eles não gostam de usar a faca, outra colher, não, tem que comer com mão. Pessoa mais come o que? O pão, muito mais comer três vezes, de manhã, tarde, noite, 3 tempos comer pão, qualquer coisa, batata, ou vegetais, ou sopa, qualquer coisa que aqui indianos fazendo, feijão, peixe, qualquer coisa, tem que comer com mão, com o roti, depois o arroz também mistura, depois pessoa comendo. Mas eu, quando você pergunta por mim, eu nunca como com mão, eu não gosto. Fica muito diferente, eu não gosto. Por isso que eu sempre como com colher, sempre qualquer coisa. Quando você vai me ver, você sempre vai ver o que com só pão, sim, só pão, que é coisa diferente, tem que deixar ele para comer, assim que a pessoa comendo. Então, isso é uma cultura muito anos de Ayurvedas que pessoas ensinando para gente, para indianos, que ainda funciona, tá bom? Não tem problema, isso não que pessoa comendo no chão, ele é pobre, ele não tem dinheiro para jantar, ele não tem dinheiro para comprar mesa de jantar, não, isso não, pessoa não comprou porque eles gostam de aqui assim mesmo. Você vai ver quando você chamar do vídeo para indiano, seu namorado, seu amigo, você vai ver que ele comendo com mão, ele senta no chão. Então você vai perguntar, que isso você está comendo no chão, você não tem mesa de jantar? Então ele vai responder, não, aqui estou assim funciona. Você vai falar, está mentiroso. Mentiroso não, tem que coisa verdade. Tem que coisa verdade, porque aqui assim funciona. Mas pessoas gostam, eu também comer também com chão, não tem problema. Bom, muito mais calor, tem que a pessoa comprar. Quando mais gente na sua casa, uma festival, qualquer coisa tem, uma festival para a família, né? Então a pessoa vai gostar de comer chão também. Todo mundo vai sentar aqui, tem que comer, não tem problema com isso. Então assim aqui funciona na Índia, depende de qual tipo de comida que a pessoa usa. Mesmo que fazer Chinese, comida de Chinese, né? Tem que usar sempre colher, ou sem que faca também para comer, porque comida é diferente, entendendo? Mas para massa, para arroz, para roti, para pão, depois outra coisa como que é o peixe, frango, isso tudo a pessoa come com mão, gosta muito de comer, tá certo? Então assim aqui funciona, tá bom? Ninguém é pobre, ninguém é rico, todo mundo é normal para mim. Como que você gosta, como você come. Mas tem que limpar a mão antes de comer. Escova os dentes também. Aqui pessoas, muitas pessoas não escovam os dentes uma vez só, quando acorda amanhã ou antes de dormir. Mas no Brasil pessoal depois de comer, mas aqui faz antes de comer, tá bom? Não, todo mundo faz antes de comer, aqui faz depois de comer. Quando acorda, a primeira vez fazendo, depois todos os dias come mais. Tarde aqui ninguém fez almoço, depois noite, só pouca pessoa está fazendo. Você vai perguntar por mim, então eu também não fiz só uma vez. Eu sei que é errado, mas tudo bem. Que Deus quer, vai melhorar, né? Então isso é que assim funciona. Então você aprende uma coisa única, então deixa like no vídeo, comentário, como que você acha sobre isso, estranho para você, mas só que não, também. Vou mostrar algumas fotos para você conhecer como que funciona. Obrigado, fica feliz.